Existem algumas palavras para vinho em hebraico. Falei da palavra aim, que significa vinho de uma maneira geral. Você tem a palavra sícara, que é bebida forte. Pode ser vinho, cerveja, qualquer bebida alcoólica forte. Você tem a palavra destilada. Você tem a palavra tirosh, que é o... Ficou bonito? Eu não sei de onde essa foto vai depois. A gente vai... Falando... Mas não tirou melhor aqui. Vamos aqui, ó. Brincadeira. O que eu estava falando mesmo? O tirosh é um vinho não fermentado, é o suco de uva. No Novo Testamento, em grego, você tem a palavra oinos, que significa tanto o suco de uva como o vinho fermentado. Na Bíblia, existem alguns momentos em que o vinho fermentado foi usado, sim, e Deus tolerou, claro. O caso de Noé, que se embriagou com o vinho fermentado. Nós temos o caso de Ló, que se embriagou com o vinho fermentado. Mas o vinho fermentado nunca foi algo que a Bíblia tratou muito bem, foi tolerado. Houve algumas coisas que Deus tolerou por uma época, como as guerras, por exemplo, mas aos poucos foi indicando o povo a não usar aquilo. Por exemplo, o fermento, por essa razão, sempre foi colocado na Bíblia como símbolo do pecado, para que as pessoas não fossem estimuladas a beber bebida fermentada. Só que nós temos um problema. A uva só dá uma vez por ano. Eu não sei no Brasil como é. Lá em Israel, geralmente é no mês de setembro, que é o mês da primavera. Aqui, não, primavera não, desculpa. Primavera no Brasil, agora eu me esqueci. Outono, está começando o outono. Geralmente na primavera, no início do outono, que dá, primavera no Brasil, que dá a uva em Israel, no Oriente Médio, uma vez por ano. Se a uva só dá uma vez por ano, como é que você vai armazenar não alcoólico o ano todo? Eles faziam da seguinte maneira: vinho de passas. Era um suco de passas. E eles misturavam bastante água, justamente para dar para as crianças e para as pessoas não embriagarem. Tá certo? E quando o outro já estava fermentado, eles misturavam bastante água ali, e havia até uma questão aí medicinal. Não como remédio, mas como profilaxia, porque a água não tinha tantos filtros como hoje, a água era muito contaminada. Então a maneira que você tinha de tomar uma água menos contaminada ou matar as bactérias, os germes, embora Pasteur não tivesse falado disso ainda, mas já tinha uma noção que a água estava contaminada, eles misturavam um pouco do vinho alcoolizado mesmo na água para limpar a água, para purificar a água. Por isso que Timóteo tinha muitas dores de estômago, possivelmente por causa da água que ele bebia. E Paulo falou assim: olha, Timóteo, mistura um pouquinho de vinho na água e toma. Não era como remédio, é para poder purificar a água, e talvez aquilo ali que estava causando as dores estomacais de Timóteo. Lembra que Jesus transformou a água em vinho? Quando Jesus mandou encher as talhas de pedra, ninguém se surpreendeu, porque ele poderia misturar a passa ali. Como é que ele ia fazer aquilo tão rápido? Mas eles se surpreenderam que ele tornou aquilo ali num vinho recém-colhido. Isso que foi um milagre. Ele tornou aquela água num vinho recém-colhido. Como é que a gente pode fazer isso? Onde é que ele conseguiu isso aqui? Então, na minha opinião, Oi? Não usou passas, ele transformou água em vinho. Com passa é fácil, exato. Por isso, quando ele fala assim, encha de água, eles encheram sem muita surpresa, porque pensaram que ele ia talvez tentar arrumar alguma coisa ali. E ele transforma a água em vinho. Na minha opinião, não era o vinho fermentado, porque Jesus não iria usar algo fermentado numa cerimônia como o casamento, muito menos na Páscoa, quando você não podia ter nada fermentado, até o pão era sem fermento. Então, na Santa Ceia também não poderia ter vinho fermentado. Não sei se isso aí já ajudou.